Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes, amém? De estar aqui, que bênção. Eu estou feliz demais. É sempre uma alegria muito grande estar reunido com os irmãos, não é isso? Saber que o Senhor nos salvou, nos redimiu e Ele tem reunido o seu povo para adoração. Nós estamos aqui, uma reunião centrada em Deus, centrada no Evangelho, centrada em Jesus. Ele é a pessoa mais importante para nós e nós queremos ouvir a palavra dele nesse momento, amém? Eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu acredito que nós seremos muito edificados nessa noite, amém? Você crê nisso? Se tiver alguém do seu lado aí, cumprimenta o teu irmão com a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu quero te convidar para abrir comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Olha, irmãos, hoje nós estamos finalizando o capítulo 2, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 20. Tessalonicenses 2, do 17 ao 20. Para você que nos visita, nós estamos com uma série de mensagens em 1 Tessalonicenses. O título é A Vida que Agrada a Deus. E nós temos visto durante esse tempo como uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, autêntica, vivia para a glória do Senhor. Nós temos aprendido muito através dessa carta, que o Senhor nos dê graça hoje mais uma vez, para nós aprendermos com a palavra de Deus, amém, irmãos? Todos encontraram aí? 1 Tessalonicenses 2, do 17 ao 20, amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a nossa alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu imenso amor, pela tua bondade que dura para sempre, pela tua presença aqui nessa noite. Nós te honramos, Senhor, nós te bendizemos e nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias de alguma forma nós transgredimos a lei do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, para a glória do Senhor, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, fale conosco nessa noite, Senhor, fale ao coração da tua igreja. Nós nos submetemos à palavra do Senhor nessa noite, ó Deus. Fale com cada um de nós e nos transforma, Senhor, nos muda, nos molda, nos conduz, cuida de nós, Senhor, através da tua palavra nessa noite. Dê à tua igreja, dê a nós graça para que entendamos a verdade e para que confiemos na tua palavra, Senhor. Nos capacita, Senhor, a ouvir bem, a ouvir direito a mensagem do Senhor, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como vocês bem sabem, há um tempo nós temos tratado desta igreja, os Tessalonicenses, uma igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, narra essa história de como a igreja tessalonicense, ela nasce, não é isso? Por obra do Espírito Santo e por meio da pregação do Evangelho. Paulo chega naquela cidade em Tessalônica, um centro comercial,
de comunicação, uma grande cidade, e Paulo chega naquela cidade com a pregação do Evangelho. Ele prega o Evangelho de Deus, ele vai declarar isso. Ele não prega as suas ideias, ele não prega o que ele acha ser bom, ele não prega as suas opiniões ou filosofias vazias. Paulo declara que ele prega naquela igreja o Evangelho de Deus, e esse Evangelho de Deus é poderoso para salvar pecadores, amém? Então Paulo ele prega o Evangelho de Deus naquela cidade, e em Atos vai relatar que muita gente se converte naquela ocasião. Muita gente se converte. No entanto, não demorou muito tempo para o ministério de Paulo ser perseguido. E por conta da perseguição, Paulo ele tem que sair de maneira repentina daquela cidade, deixando ali uma igreja que havia acabado de começar. Pense bem, aqueles irmãos novos na fé. É uma igreja nova. E agora sem o apóstolo Paulo, sem pastor. O apóstolo Paulo, nesse tempo de reclusão, ele fica preocupado. Como andam os meus irmãos ali? Será que eles estão firmes na fé? Será que aquela igreja continua? E Paulo então envia Timóteo para aquela cidade. E Timóteo traz boas notícias para Paulo. Timóteo traz boas notícias para Paulo, dizendo que aquela igreja ia muito bem. Aquela igreja permanecia fiel a Jesus, apesar do sofrimento, apesar da perseguição. Aquela igreja em Tessalônica, ela permanece fiel e frutificando, e agradando a Deus, e amando a Deus, e Paulo ele fica muito feliz, muito feliz. E essa carta, irmãos, nós estamos trabalhando durante esse tempo, é fruto dessa alegria de Paulo pelos Tessalonicenses. Paulo ele agradece a Deus por diversas vezes, de maneira enfática nessa carta, pela vida dos Tessalonicenses, porque ele diz: olha, irmãos, eu estou muito feliz porque a fé de vocês é operante, eu estou muito feliz porque o amor de vocês é dedicado, eu estou muito feliz porque a esperança de vocês permanece em Cristo Jesus e na sua vinda. Então veja bem, irmãos, Paulo ele está grato, ele está muito feliz. Ao longo desse capítulo 1 e 2, agora chegando nos versos que nós iremos tratar nessa noite, Paulo ele já defendeu o seu ministério, ele já expôs suas motivações, ele demonstrou suas atitudes, e ele, sobretudo, deu graças pela igreja em Tessalônica. Mas aí fica uma pergunta, e a pergunta central aqui para a nossa noite hoje, eu queria que você prestasse atenção nessa pergunta, porque ela fica no ar. Ela fica no ar. Se Paulo amava tanto os Tessalonicenses, por que ele não voltou ainda para essa cidade? Se Paulo estava tão feliz por aqueles irmãos, se Paulo amava tanto aqueles irmãos, mas por que Paulo não voltou então? Por que Paulo ainda não estava presente entre aqueles irmãos? Por que ele não diz essas palavras pessoalmente? Por que ele não tem esse trato pessoalmente com aqueles irmãos? Por que Paulo ainda está distante? Essa é a pergunta, irmãos. E talvez algumas dúvidas surgem. Será que Paulo não está ali por falta de interesse? Será que é isso, irmãos? Será que Paulo ainda não foi visitar aqueles irmãos por falta de interesse? Será que Paulo ainda não foi visitar aqueles irmãos por medo? Será que Paulo ainda não foi visitar e estar com esses irmãos por desprezo? Aqueles irmãos eram desprezíveis para Paulo? Chega a ser um absurdo, né? Mas agora Paulo vai tratar diretamente essa questão. Por que ele está ausente? E o que nós encontramos aqui, irmãos, não é apenas uma explicação, é a revelação de um coração profundamente ligado à igreja. Não é apenas uma explicação formal. Nós encontramos no final do capítulo 2 uma revelação de um coração profundamente ligado à igreja. E nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que a vida que agrada a Deus, ela se expressa em um amor real pela comunhão com os irmãos. A vida que agrada a Deus passa por esse lugar de amor real pela comunhão dos santos. Se alguém quer agradar a Deus, ele terá que necessariamente amar de maneira autêntica a igreja do Senhor. Não é possível agradar a Deus sem amar a Deus, sem amar a igreja. Não é possível nós agradarmos a Deus sem amar a igreja, sem ter comunhão com a igreja. E Paulo vai revelar o seu apreço pelos santos aqui, pela comunhão dos irmãos. E eu queria que você acompanhasse comigo. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai comentar esses versículos.
O verso 17 diz: e nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos. A versão NA traz um tom mais poético dessa declaração de Paulo. Paulo diz: ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos e vê-los pessoalmente. O que Paulo declara aqui, irmãos? Nós vamos ver um amor que permanece mesmo na distância. Paulo está distante, amém, irmãos? Mas o seu amor por aqueles irmãos permanece. Paulo diz: separados de vocês por breve tempo. Em algumas versões ele diz em pessoa, em outras distante dos olhos, mas não no coração. O nosso coração está perto, o nosso coração está próximo um do outro. Paulo reconhece, irmãos, a sua ausência física. Olha, eu não estou vendo vocês. Mas ele faz uma distinção importante aqui nesse texto. Ele está distante no corpo, mas ele está presente no coração. Ele está presente de alma, ele está presente emocionalmente, ele está presente do ponto de vista dos afetos. É muito interessante que a palavra usada aqui nesse texto, ela é disputada, não é, na tradução, mas ela passa a ideia de orfandade aqui para Paulo. Distante dos olhos, ou distante em pessoa, passa uma ideia de orfandade, é privar de um pai, ou privar de uma mãe. Essa declaração aqui de Paulo, irmãos, carrega um peso emocional. É como se Paulo, e isso faz muito sentido a gente pensar dessa forma, porque Paulo já havia usado a analogia do pai e da mãe nos versos anteriores, não é isso? Ele é como um pai que educa, ele é como uma mãe que nutre, e faz muito sentido nós pensarmos dessa forma no teor da orfandade, no sentido da orfandade aqui nessa declaração de Paulo. Paulo se sente um pai sem os seus filhos, que teve que ser separado dos seus filhos. Ele se sente como um pai distante dos seus filhos, mas que permanece amando os seus filhos. Então aqui, irmãos, não é uma separação fria, é uma ausência que dói no coração de Paulo. Dói no coração de Paulo estar longe daqueles irmãos, porque Paulo não apenas liderava aquela igreja, irmãos, ele amava aquela igreja. Paulo não liderava friamente aquela igreja, Paulo amava a igreja dos Tessalonicenses. E eu quero que você observe, hoje, preste atenção, o que diz respeito a nós, hoje é possível nós estarmos perto fisicamente. Você está aqui nesse culto, amém? Temos várias pessoas aqui hoje. Hoje é possível estar perto fisicamente, mas distante emocionalmente, sabia disso? Parece que é o contrário, né? Nós estamos presentes fisicamente, mas é possível estar presente, estar perto fisicamente, mas distante de coração, distante emocionalmente, do ponto de vista dos afetos, separado da igreja. Mas veja bem, irmãos, é também possível estar longe e profundamente ligado em amor. Paulo demonstra isso. Por uma circunstância, Paulo está longe, mas ele permanece amando a igreja. A comunhão verdadeira, irmãos, ela não deve ser, ou ela não é superficial, ela envolve afeto, ela envolve vínculo, ela envolve saudade. Quem já sentiu saudade aqui? Saudade é uma coisa que dói no peito, não é isso? Meu Deus, e quem já sentiu saudade da igreja? Tem irmãos que quando tiram férias, não é isso? Viajam um pouco para descansar, isso é importante, não é? Viajar, descansar. Tem uns que logo já me mandam mensagem: pastor, eu acho que eu desviei, eu acho que eu não sou crente mais, que saudade que eu estou na igreja. Meu irmão, você está em Acapulco, mas eu estou com saudade da igreja. Irmãos, é de fato assim. Que bom é sentir saudade da igreja, irmãos, porque se nós não sentimos saudade da igreja, se nós não temos afetos pela comunhão, se nós não temos vínculo, se nós não amamos, existe algo muito errado, problemático em nossa relação com o povo de Deus. Como que a gente não ama o povo de Deus? Como a gente não ama os nossos irmãos? Como a gente não deseja, a gente não tem anseio de se encontrar, irmãos? Paulo, ele está ardentemente desejoso em estar com aqueles irmãos, ele está com saudade.
ele está com saudade. E aí a gente vai caminhando para descobrir a ausência de Paulo aqui em relação àquela igreja. No verso 18, acompanhe comigo. Diz: por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Por mais de uma vez. Paulo declara: quisemos ir até vocês, eu, Paulo, e agora ele está dando um testemunho pessoal, por mais de uma vez. A gente encontra essa expressão aqui, mais de uma vez, na verdade ela é um hebraísmo aqui na linguagem de Paulo, que significa: eu tentei várias vezes estar com vocês, eu me empenhei por diversas vezes em estar com vocês, eu queria estar com vocês, eu tentei estar com vocês. Paulo deixa claro, irmãos, que a sua ausência não era voluntária. Paulo está ausente aqui não é porque ele quer, ele quis ir até aqueles irmãos, ele tentou ir até aqueles irmãos, mas ele foi impedido. E aqui, irmãos, nós vamos identificar a causa da ausência de Paulo naquela igreja. O verso vai continuar: procuramos e vê-los pessoalmente, por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, mais de uma vez. Porém, o que está escrito aí? Satanás nos barrou o caminho. Aqui, irmãos, nós identificamos a causa da ausência de Paulo naquela igreja, porque muitos poderiam pensar: nossa, Paulo está agradecendo, está muito feliz com a gente, mas cadê ele? Se ele está feliz, por que ele não está aqui? Se ele de fato ama a gente, por que ele não está aqui? Paulo está dizendo: olha, eu tentei ir até vocês várias vezes, eu amo tanto vocês que eu já me dediquei várias vezes para estar com vocês. No entanto, Satanás barrou o caminho. Satanás barrou o caminho para que Paulo não estivesse com esses irmãos. E aqui a gente tem uma declaração que aos nossos olhos parece até absurda, né? Como assim? E para alguns crentes: meu Deus, o diabo existe? Eu não sabia. Não é? Tem gente que não acredita nisso, não é? Acha que é mitologia, não é? Não existem forças espirituais, não existem as trevas, o poder das trevas, ou ele não trabalha, não é? Existe um ceticismo em relação a esse tema, né, da atuação das trevas contra a igreja, contra os filhos de Deus. Mas Paulo, ele é enfático: Satanás barrou o caminho para que eu fosse. E aqui nós vemos algo fundamental, irmãos. A comunhão, presta atenção nisso, a comunhão da igreja é alvo de oposição espiritual. Abra os seus olhos hoje aqui. A comunhão da igreja é alvo de oposição espiritual. O inimigo, ele não precisa destruir tudo, tá, irmãos? Se ele conseguir afastar os irmãos uns dos outros, ele já causou um grande dano na vida da igreja. Ele não precisa acabar com tudo. Se ele conseguir afastar os irmãos uns dos outros, e aqui eu não digo apenas fisicamente, mas emocionalmente, no ambiente dos afetos, no ambiente do amor, porque a gente pode estar junto, como eu disse, pessoalmente, mas longe um dos outros, no que diz respeito ao nosso coração. Se Satanás conseguir afastar os irmãos, ele já causou um grande dano, irmãos. E aqui eu quero que você entenda o que isso tem a ver comigo, pastor. Veja bem, nem toda ausência é apenas circunstancial, irmãos, tá? Não é só uma ocasião, ou é uma circunstância, por isso você se ausentou. Às vezes, preste atenção nisso, às vezes há uma batalha espiritual real contra a comunhão. O diabo, Satanás, ele luta para que não haja comunhão, para que não haja encontro entre os irmãos, para que não haja afetos, para que não haja amor, para que os irmãos não se encontrem, não tenham saudade um dos outros. Satanás, ele é visto aqui nesse texto, irmãos, trabalhando contra a comunhão e contra a presença de Paulo naquele lugar. Por isso, irmãos, nós não podemos tratar a reunião da igreja como algo opcional.
Para muita gente, veja bem, igreja é só um detalhe na vida da pessoa. Se você se diz um cristão autêntico, isso está errado, é pecado. Você está tratando a comunhão de maneira leviana ou desprezível. Igreja não é opção, irmãos. Não é facultativo estar com os irmãos. Comunhão não é facultativa. Comunhão é mandamento, estarmos juntos. Hebreus 10 fala isso. Não deixem de congregar. Não deixem de se reunir. Mas para muita gente, a igreja é tratada de forma periférica. É um ponto na agenda da pessoa. É assim, eu vivo em torno de mim, dos meus projetos. Eu até faço meus devocionais. Tem gente que fala assim: olha, pastor, não estou indo na igreja, mas eu não estou deixando de orar em casa não, viu? E pior que eu sei que você ora lá, mas você deveria estar aqui. Não é isso? Pastor, eu sei que eu estou falho, eu não estou indo, mas eu não deixo de fazer meus devocionais. Eu sei, e talvez essa pessoa seja até honesta. Está lendo a Bíblia lá, está orando. Lê do engano, tá, irmãos? Engano, isso é engano. Achar que a gente pode viver plenamente bem, do ponto de vista espiritual, ser edificado plenamente pelos meios que Deus providencia, sem a comunhão com os irmãos. Toda pessoa que se aparta da comunhão, ela não está vivendo tudo que ela pode para a sua edificação. Sim, a vida cristã ela é constituída de momentos pessoais com Deus, íntimos, né? Entrar para o seu quarto, fechar a porta, orar, ler a palavra, estudar, sim ou não? Amém? Mas a vida cristã é construída comunitariamente, irmãos, tá? E eu vou dar ênfase aqui à comunhão mesmo, ao povo, uma vida cristã que está sendo edificada com o povo de Deus. Isso é muito importante, porque veja bem, a maioria esmagadora dos textos, se você for olhar para o Novo Testamento, no que se refere às bênçãos de Deus, pode reparar, ao enchimento do Espírito Santo, à salvação, o autor bíblico sempre trata no plural. É Deus salvando um povo, é Deus edificando um povo, é Deus santificando um povo, é Deus enchendo um povo do seu Espírito. É sempre povo, irmão, é sempre plural, e a gente precisa romper com o individualismo da nossa era, e achar que a gente pode viver nos nossos cubículos, nas nossas esferas que a gente constrói para nós mesmos, no nosso mundinho, na nossa bolha, quando na verdade nós deveríamos estar vivendo vida na vida, partilhando o coração uns com os outros. Ai, pastor, não gosto que ninguém se intrometa na minha vida. Seu coração já está errado, porque você precisa viver com o povo de Deus, você precisa se envolver com o povo de Deus, você precisa amar o povo de Deus, você precisa desenvolver afetos pelo povo de Deus. Então, meu irmão, não basta orar em casa, não basta ler a Bíblia em casa, tem que orar com os irmãos, tem que ler a palavra com os irmãos, tem que ouvir a palavra com os irmãos, tem que cantar com os irmãos, tem que ser edificado pelos irmãos. Olha, irmãos, nós não podemos nos conformar com substitutos frágeis da comunhão. O que eu quero dizer com isso? Mensagens, falo mensagem de texto, seu smartphone, vídeo. Pastor, eu não fui na igreja, mas assisti um vídeo essa semana. Irmãos, vamos lá. Pastor, eu tenho um canal no YouTube, eu vejo os vídeos lá, não é? Eu assisto. Inclusive, diga-se de passagem, teólogos muito melhores que o pastor Pedro, com certeza, até o pastor Pedro vê também, não é isso? Outros assistem coisa que não presta mesmo, pessoas que não edificam, líderes religiosos que não pregam o evangelho fiel, tá? Na internet a gente tem de tudo, irmãos. A gente tem do pastor fiel ao pilantra, ao herege, e é uma salada. Eu vi um testemunho certa vez do Augusto Nicodemos, um grande expositor bíblico brasileiro, e ele fala que em uma dessas conferências, eu acho que foi algo assim, alguém chegou para ele, falou: pastor, eu sou seu fã,
Que bênção, é mesmo, irmão. Tem 2 pregadores que eu admiro muito nesse país. Um é o senhor, o outro é o apóstolo Valdomiro, o do chapelão, irmãos. E assim, ele conta que ele ficou, como assim? Mas como assim? É como acontece algumas vezes, o pessoal olha para mim assim e fala assim: você é pastor, né? Você me lembra um pastor da internet? Esses óculos, né? Me lembra alguém. É o David Leonardo. Ô, irmãos, me xinga, por favor. Você está gravando, né? Ei, David. Não vai ver isso. Irmão, me xinga, mas não me associa com isso. Então veja bem, existem pessoas que ela faz uma salada teológica, espiritual. Ela vai bebendo de várias fontes. Ora ela bebe água limpa, ora ela bebe água suja. Ora ela é nutrida com a palavra de Deus, ora ela é desnutrida. Ela está raquítica, ela está seca, ela está construindo uma espiritualidade que bebe de tudo, que aceita tudo, que não tem filtro. E aí muita gente cai nesse engano, irmãos, de achar que vídeos no YouTube substituem a comunhão com a igreja, mensagem de texto. Eu não sou contra você mandar uma mensagem para o seu irmão, ou resumir a mensagem para ele: o pastor Pedro pregou isso, recebe aí. Nada contra isso. Contato digital, a gente se comunica, nas redes sociais. Isso tudo pode até ajudar, mas não substitui a presença, irmãos. Não substitui a presença. Eu fico imaginando Deus lá no Éden, criando todas as coisas. Ele cria os bichinhos, os animais, todos eles com parceiros. Aí ele olha para Adão e fala: nossa, Adão está sozinho, não é bom que o homem viva só, vou dar um iPhone para ele. Já pensou nisso? Não é ridículo isso? Vai, Adão, toma esse celular aqui, toma um iPad. Não é isso? Não, irmãos, isso é muito sério, tá? Quando Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem viva só, o que ele faz? Outra pessoa, gente da costela, do lado, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E a gente tem as mulheres, que coisa boa, que bênção, né? Cadê a mulherada da Igreja Fonte? Então veja bem, irmãos, quando Deus viu a solidão do homem, isso aí, tá vendo? Isso aí. Quando Deus vê, irmãos, a solidão de um homem no jardim, nessa criação perfeita, Ele cria outra pessoa. Isso mostra para nós, irmãos, nós precisamos de outras pessoas. O celular não substitui a presença, tá? Não existe, irmãos, presta bem atenção. Eu queria falar com você nessa noite. Não existe igreja virtual. Pastor, eu sou membro virtual de tal igreja. Eu sou membro online. Meu irmão, pelo amor de Deus, não existe membro online de igreja. Não existe igreja online. Não existe culto online, irmão. Sabe disso? Não existe culto online, porque o culto bíblico ele é presencial. Ele é de corpo presente. Ué, pastor, então o que a gente assiste às vezes do YouTube? Aquilo é a transmissão de um culto. Não é o culto. Muita gente se contenta até com ceia virtual. Já viu isso? Isso é um absurdo. Uma ceia virtual. Eu tomo meu copinho, meu pão ali lá em casa e tal, e tudo certo. Não, irmãos. É corpo presente. Temos que estar presencialmente na igreja. Isso é importante. A edificação está nisso, irmãos. A edificação está no corpo físico presente. Não somente o corpo, mas a alma, o coração, a mente na congregação. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, se você entrou aqui nessa noite: pastor, eu sou membro de uma igreja online, ela fica lá em Pindamonhangaba, é isso? Meu irmão, se arrependa disso, se torne membro de uma igreja real, se torne membro de um corpo presente, de pessoas que vão te amar, que vão cuidar de você, e que vão fazer você passar raiva também às vezes, não é isso? Mas igreja de corpo presente,
Amém, irmãos? É isso. A igreja não é virtual, a comunhão ela é presencial. E em terceiro e último lugar, a gente vai encontrar, irmãos, um amor que valoriza a igreja aqui. Agora, Paulo vai demonstrar que ele tem uma estima elevada pela igreja do Senhor, especialmente pelos tessalonicenses. Acompanhe comigo o verso de número 19. Paulo vai declarar: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, que texto afetuoso, que palavras afetuosas, que declaração maravilhosa da parte do apóstolo Paulo. Aqui nós encontramos, irmãos, uma estima elevada por aqueles irmãos. Paulo agora, irmãos, ele eleva o tom para falar sobre a igreja, e ele usa perguntas retóricas aqui no texto, para expressar algo profundo. Os irmãos são sua alegria, sua esperança e sua coroa. É até estranho, né? A gente perceber uma expressão como essa em relação à igreja, não é? Como assim? A igreja ser a alegria, a esperança, ela faz parte da esperança de Paulo. Como assim a igreja é coroa de Paulo? Como assim? Ele se sente honrado, coroado, vencedor em relação à igreja. Irmãos, e isso aponta para duas realidades. A primeira realidade é o valor presente que Paulo tem por aqueles irmãos. Eles já são sua alegria. Paulo diz: vocês são a minha alegria. Eu penso em vocês, eu me alegro. Por diversas vezes Paulo se declara dessa forma. Nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Filipenses, e ali já em outro contexto, Paulo está preso, irmãos, numa situação precária, e Paulo é capaz de se alegrar com aquela igreja: vocês são minha alegria. Assim, Paulo está preso, privado, num estado deplorável, mas Paulo tem uma alegria. Qual que é a alegria de Paulo? A igreja. Quando ele pensa nos irmãos, ele se alegra. Ele se alegra. Meu irmão, você é capaz de se alegrar com a igreja hoje? Apesar dos defeitos que ela tem, apesar dos problemas que ela tem, porque ela é constituída de pecadores, sim, pecadoras, mas você consegue se alegrar pela igreja? Você consegue se alegrar pelo povo de Deus? Parece que Paulo está nos apontando esse caminho aqui, irmãos. A alegria de Paulo é a igreja aqui. O motivo da alegria de Paulo é a igreja. Isso demonstra o valor presente. E em segundo lugar, como eu disse, são duas coisas, apontam para duas realidades: o valor presente, porque eles são sua alegria, e em segundo lugar, um valor eterno para Paulo aqui, porque Paulo declara que eles serão sua coroa diante de Cristo, irmãos. Olha a responsabilidade, olha a consciência de Paulo em relação à igreja. Paulo entende que um dia, na manifestação de Cristo, quando ele estiver diante de Jesus, quem ele vai apresentar? Ele vai apresentar a igreja. Por que ele não vai se vergonhar? Porque ele tem a igreja, ele tem irmãos a serem apresentados, que creem no Evangelho, que foram discipulados por ele, que buscam a vontade de Deus. Tudo isso a partir do ministério apostólico de Paulo. Então Paulo diz: olha, no grande dia de Cristo Jesus, eu não serei envergonhado, porque a igreja é minha coroa. Eu posso me apresentar diante de Deus, com os meus irmãos, e dizer para Jesus: olha os filhos de Deus que eu apresento, olha os irmãos, olha os meus irmãos na fé. Nesses termos, irmãos, existe uma responsabilidade da liderança da igreja, do pastor da igreja, porque um dia nós haveremos de prestar conta a Deus pelo sermão que a gente pregou, pelas palavras que a gente entregou, pela edificação da igreja que a gente fez, pelos pecados que a gente tolerou. Me diz? Por não falar a verdade quando é necessário. Terrível, né? Mas nós iremos prestar conta diante do Senhor pelo que fizemos com a igreja. E nesses termos, a igreja não pode ser uma vergonha. A igreja é a coroa. A igreja é a coroa de Paulo. A igreja também precisa ser sua coroa.
A igreja não deve ser, meu irmão, por mais que você seja tentado a ter essa postura, esse mundo secularizado, ateu, descrente, zombador, blasfemo, por mais que você seja tentado a ter vergonha da igreja em muitos aspectos. Tem muita gente que tem vergonha de assumir, não, eu sou membro de uma igreja, eu participo de um corpo, eu tenho irmãos na fé. Tem gente que se envergonha disso, irmãos. Tem gente que se envergonha disso. Nós não podemos nos envergonhar da igreja, porque a igreja é uma glória, a igreja é uma coroa. Ter uma igreja, irmãos, e aqui eu estou falando de uma igreja autêntica, que prega o evangelho, que ama, que é centrada em Jesus, uma igreja saudável, uma igreja bíblica. Isso é uma glória para nós, isso é uma coroa para nós, é uma honra, é um privilégio, é um prazer ter irmãos na fé e comungar com esses irmãos num corpo saudável, centrado em Jesus. É o que Paulo está declarando aqui, olha, vocês são minha coroa, vocês serão minha coroa diante de Cristo, eu não me envergonho da igreja, ela é a minha coroa. Então a igreja, irmãos, não é um meio, a igreja é parte do fim, ela é parte do fim, porque ela vai estar lá diante de Cristo. Não sei se você sabe, no dia de Jesus você não vai estar sozinho diante dele, você vai estar ao lado dos seus irmãos. É isso, irmãos. O dia que Cristo voltar, o dia que nós encontrarmos com Ele face a face, o pastor Pedro não vai estar sozinho lá, a irmã Cássia não vai estar sozinha lá, nós estaremos um do lado do outro, nós estaremos com a igreja, porque Jesus não vem buscar um CPF, Jesus vem buscar um povo. Jesus vem buscar um povo, a igreja dele. Então não há vergonha para nós, irmãos. É motivo de orgulho, de um orgulho bom, não é? É coroa para nós. Veja bem, isso confronta diretamente nossa geração, irmãos. Hoje muitos tratam a igreja como opcional, como eu disse, como algo secundário. A gente deixa para depois. Qualquer coisa entra no programa, na agenda, no lugar da igreja. É só alguém te chamar, a agenda já muda, é isso? Tem gente que fica pedindo, torcendo, tomara que alguém me chame, tomara que apareça alguma coisa. O que eu vou fazer essa semana? Quando na verdade a gente deveria esperar ansiosamente durante todos os dias da semana por esse encontro aqui. Por esse encontro aqui. Então veja bem, muitos tratam a igreja hoje como algo opcional, secundário, substituível. Olha, irmãos, a não ser que haja uma exceção, eu sei onde eu vou estar. No terceiro domingo, vou chutar uma data aqui, no terceiro domingo de junho de 2036. Sabia disso? Se eu não morrer, né? Se Deus não voltar antes, Jesus não nos levar antes, se não houver uma exceção, eu sei onde é que eu vou estar. Sabe onde é que eu vou estar? Com os meus irmãos, às 19 horas. É a minha agenda, irmãos, é a agenda do cristão. Se não tem na sua agenda o encontro com os seus irmãos, você está vivendo o cristianismo errado. Tem algum problema nisso aí, porque estar com a igreja é essencial. Estar com os seus irmãos é essencial. Então veja bem, irmãos, não é algo substituível. Mas Paulo diz, a igreja é a minha alegria, a igreja é a minha glória. E veja bem, irmãos, a ausência constante revela algo muito sério. Eu não estou dizendo faltar uma vez, não estou falando sobre exceções aqui, eu estou falando sobre uma forma de viver ausente do povo de Deus. A ausência constante revela algo muito sério, uma baixa estima pelo povo de Deus. Vamos lá. É duro isso, mas vamos ser honestos. Se eu não me envolvo com a igreja, se eu estou ausente, sempre ausente, na verdade é um milagre, até chove no dia, o dia que eu venho, o dia que eu estou com o povo de Deus. Vamos ser honestos? A igreja não é importante para você. Isso é um problema. Você não ama os seus irmãos. Isso é um problema. Isso é pecado até. Você não se importa. Faltar, está tudo bem para você. Nem pesa a consciência, sabia disso? Tem gente que fica em casa porque quis ficar. E a consciência nem pesa, tanto faz.
Tanto faz. Isso revela um problema, isso revela um pecado, isso revela algo profundamente danoso. Baixa estima pelo povo de Deus. Na verdade, a igreja não é importante, seus irmãos não são importantes. E aqui eu quero dar rosto, para não parecer que a gente está falando de uma massa cinzenta, ou do povo de Deus, como fosse algo muito genérico. Mas o pastor Pedro não é importante para você, Ulisses não é importante para você, Cássio não é importante, Sandy não é importante. Na verdade, quando eu estou tratando dessa forma, de fato, eu quero que você pense no rosto dos seus irmãos, nos nomes que você deixa aqui e não participa da vida deles, não se importa, não ama, não serve, não se envolve, não tem afetos, você não sente saudade. Eu quero que você pense no rosto das pessoas. Se é que você se lembra de alguém, você não se importa. A verdade é essa, seja honesto. Mas é esperança, tem esperança ainda, não é? Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Existe esperança para esse problema, pastor? Existe. O que a gente deve fazer? Se arrepender. Se arrepender por essa estima baixa que a gente tem pelo povo de Deus. E pedir ao Senhor graça para que Ele restaure os nossos afetos pelo povo de Deus. A gente precisa disso. É estranho, irmãos, se é que a gente lê a Bíblia todo dia. Eu acho muito estranho a pessoa que lê a Bíblia todo dia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia todo dia, ora todo dia. Ela diz que assim, eu tenho, pastor, uma vida devocional diária, mas isso não produz amor pelos irmãos? Irmão, você está fazendo isso muito errado. Que Bíblia você lê? O que você anda lendo? Que oração é essa que você faz? Que devocional, que vida diante de Deus é essa que não te leva a estar presente com os irmãos? É estranho, irmãos. É estranho, isso é uma anomalia, não existe isso. Então veja bem, irmãos, a gente precisa se arrepender da nossa ausência constante, do nosso desprezo pelo povo de Deus, porque isso revela o seu coração, isso revela o nosso coração. Então veja bem, Paulo não apenas explica a sua ausência, ele revela o seu coração. O que Paulo revela? Um amor que permanece pelos irmãos, um amor que luta. Olha, gente, eu estou tentando ao máximo estar com vocês, e eu estou triste porque eu não estou aí. Eu não me contento com o WhatsApp, eu não me contento com o Instagram, eu não me contento com o YouTube, eu não me contento com a live, eu não me contento com a transmissão de culto, eu não me contento. Eu preciso estar com os irmãos. Paulo, ele lutava por isso, irmãos. Paulo revela aqui um amor que valoriza. Ele valoriza aquela igreja. Eu quero finalizar aqui, irmãos, dizendo que a gente precisa recuperar algo urgente. O valor da comunhão. E aqui, lembrando vocês, não apenas essa comunhão de corpo presente e o coração está lá fora, está em outro lugar, a mente está em outro lugar, ou você está aqui com o corpo presente, mas não queria estar aqui, você não ama isso, você não tem afetos por esse lugar. A gente precisa recuperar, irmãos, o valor da comunhão. É estar na igreja e, de alguma forma, evoluir, desenvolver afetos pelos irmãos. A gente precisa desenvolver afetos pelos irmãos. A gente tem que sentir saudade uns pelos outros. A gente precisa amar, a gente precisa se entregar mais, a gente precisa se envolver, a gente precisa fazer parte da vida uns dos outros. E isso pode começar hoje, com arrependimento, com clamor pela misericórdia de Deus. Eu quero que você reflita agora algumas perguntas necessárias. Nós temos sentido falta da igreja? Você sente falta da igreja? Pense aí comigo. Sente falta da igreja? Sente falta dos irmãos? Nós lutamos para estar com os irmãos? Você luta? Você luta para estar com os irmãos? E deixa eu dizer uma coisa, lembre-se disso, Satanás, ele se opõe à comunhão. Eu não quero que você vá para dois extremos aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa, existem dois extremos, tudo é o diabo, esse é um extremo. Outro extremo, nada é o diabo. Tem uns irmãos extremistas aí, né? Pastor, tudo é o diabo está furioso, tudo é o diabo que está furioso.
Não é ele que deu uma navalhada no trânsito, não é? Não é o irmão que foi barbeiro, ele é barbeiro, ele dirige mal, não é? Nossa, o inimigo está furioso. O furioso está você, não é? Você dirige mal pra caramba, irmão. Calma, irmãos, eu não estou falando de ninguém específico aqui não, viu? Pode ficar tranquilo. Veja bem, o inimigo que está furioso está não, o irmão que dirige mal mesmo. Estava conversando no telefone, não é? Aí a casa está um clima ruim, estranho, as pessoas não se falam. Pastor, o diabo está furioso. Não, você é uma porta lá. Uma porta é mais agradável do que você na sua casa. O diabo está furioso, irmão, pelo amor de Deus. Um ignorante, respondão, reclamão, não é? Ranzinza, irmão, gente chata é terrível, não é? Talvez você está sendo chato demais. Pastor, o diabo está furioso. Não, você é o diabo. Misericórdia, né? Então, tem muita gente que espiritualiza tudo é o diabo, pastor, tudo. Mas já tem gente que vai para outro extremo, nada é o diabo. Paulo poderia olhar para isso aqui, são as circunstâncias, faltou dinheiro, o pneu do carro furou, só isso, começou a chover, nossa, Mas Paulo aqui ele identifica, olha, Satanás me impediu de estar com vocês. E Deus dizer uma coisa, eu quero que você guarde isso no seu coração, Satanás irá lutar para você não ter comunhão com seus irmãos. Lembre-se disso. E ele luta nos influenciando, tá? A não ir, a não estar presente, a minar as nossas energias, a nossa vontade. Ele trabalha nas situações, ele trabalha com pessoas, para não deixar a gente se encontrar. E o dia que você estiver passando por isso, considere que o império das trevas esteja investindo nessa situação para que você não esteja com os seus irmãos, cantando, louvando a Deus, orando, ouvindo a palavra de Deus. Considere que Satanás está se opondo a você estar com seus irmãos. Considere isso, porque Satanás faz isso. Você luta para estar com os irmãos? Lute, meu irmão, lute. Às vezes vai ser uma luta para estar aqui. E deixa eu dizer uma coisa, lute com todas as suas forças. Às vezes você vai vir carregado, uma luta terrível para estar com seus irmãos. Eu quero te encorajar, pelo poder do Espírito Santo, lute como um guerreiro, como uma guerreira do reino de Deus, para estar com os seus irmãos. Uma outra pergunta: nós valorizamos o povo de Deus como Paulo valorizava? A vida que agrada a Deus, irmãos, não é vivida isoladamente, ela floresce na comunhão do povo de Deus. E eu quero orar com vocês hoje, que o Senhor renove em nós o amor pela igreja, que o Senhor nos dê disposição para lutar pela comunhão, e que o Senhor não permita que nada, nem mesmo as investidas do inimigo, nos afaste do convívio com os irmãos. Em nome de Jesus, você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que estamos tendo de estar aqui com os nossos irmãos. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque nós temos tratado com desprezo os nossos irmãos. Tem misericórdia, Senhor, porque não temos nutrido afetos pela igreja, a gente não está amando como convém, a gente não tem apreço como convém ter aos nossos irmãos. E nosso pedido nessa noite, ó Pai, renove em nós o amor pela igreja. Se tem pessoas feridas aqui nessa noite, porque nós sabemos que existem muitos lugares que são problema, que são danosos para a nossa alma. Sim, se alguém chegou aqui nessa noite ferido de maneira legítima por um ambiente religioso, por líderes religiosos,
peço que o Senhor cure essas feridas e não deixe essa chama do amor se apagar pela comunhão com os irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, se tem gente aqui que chegou ferida, mas é culpada de provocar essas feridas, por divisões, por facções, por desprezo ao povo de Deus. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é um Deus misericordioso, e até para pecadores, até para quem tem culpa, o Senhor pode restaurar. O Senhor perdoa pecados. Existe graça, existe misericórdia. Restaura, Senhor. Restaura esse irmão, restaura essa irmã, a comunhão e o verdadeiro amor pela igreja. Nós pedimos ao Senhor também, Pai, que o Senhor nos dê disposição para lutar pela comunhão. Senhor, naqueles dias mais difíceis, que o nosso corpo não quer, existe uma batalha, parece que existem duas pessoas, dois eus em nós, que lutam um contra o outro. Um quer fazer a tua vontade, um quer estar com os irmãos, o outro quer exatamente o oposto. Pai, nos dê disposição, dê graça ao teu povo, Senhor, para vencer a luta para estar na igreja, Senhor. Sei que é difícil, Senhor. Batalhas espirituais são travadas, investidas das trevas, elas existem, mas dê vitória ao seu povo, Senhor, para que nunca nenhum de nós se afaste da comunhão, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dê disposição. E nós queremos nessa noite, como igreja, você pode repreender o mal comigo nessa hora. Nós repreendemos toda a investida do inimigo contra a comunhão dos irmãos. Nós repreendemos como igreja, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, toda investida contra a união da igreja, contra a unidade da igreja, contra a comunhão da igreja, tudo que tenta atrapalhar os nossos encontros, tudo que tenta dividir a igreja, tudo que tenta minar as forças, o apreço pelos irmãos. Satanás, você não terá vitória, porque o nome de Jesus é poderoso, e nós nos posicionamos nessa noite em oposição à investida das trevas. No nome de Jesus nós repreendemos tudo que tenta impedir a igreja Fonte de avançar, dos irmãos dessa igreja se encontrar, se amar, se doar uns aos outros, ter afetos uns pelos outros. Em nome de Jesus, tira toda a raiz, tira toda a semente do inimigo, das trevas, que nos tenta afastar, que nos tenta separar uns dos outros. Em nome de Jesus, nós venceremos pelo poder de Jesus a luta contra o império das trevas que se opõe à comunhão da igreja. Nós iremos lutar no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça, ó Deus, nos reveste do teu poder, da tua unção, para vencermos o inimigo, Senhor, e permanecermos com o teu povo, Senhor, permanecermos firmes com a igreja, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Restaura, Senhor, o amor, restaura a disposição desse meu irmão, dessa minha irmã, restaura a esperança de viver um tempo bom, edificante, de crescimento espiritual, novamente com o povo de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Amém.